muitos anos ausente desta sala e em poucos meses tive aqui 2 vezes. Isso é muito. Queria deixar claro que é uma especialista do Eugênio de Andrade e um amante da poesia do Eugênio de Andrade. São coisas completamente diferentes. O que não significa que não possamos ter. Freud dizia isso quando atacava por causa do conceito do som morte. Freud, de vez em quando, criava a ciência e dizia: eu também tenho direito às minhas mitologias. E, portanto, todos nós temos direito às nossas mitologias. Eu estou de acordo com a frase de, se como psiquiatra me pedissem para fazer alguma modificação, eu diria é a ficção de uma verdade. Porque verdades há muitas. A verdade é grande. E isto leva-me, Maria teve a gentileza de me dar várias fontes bibliográficas, grande parte dela mesmo. Exatamente, isso grande parte. E a dado trecho é dito que talvez a melhor pessoa a interpretar a obra poética, risco a saudade também a causa, não é o próprio autor. O autor, quer se queira, quer não, tem os seus fantasmas. Eu, como psiquiatra, acrescentaria outra coisa, que é quem lê também tem os seus fantasmas. E, portanto, 2 pessoas diferentes leem o mesmo poema de maneiras diferentes, leem o mesmo romance de maneiras diferentes. E isso é importantíssimo, diga-se passagem. É algo que nos leva longe, nesta época que vivemos, porque a leitura é uma das formas mais fundamentais, digamos assim, de nos conhecermos a nós mesmos e de nos construirmos na nossa identidade. E aquilo a que nós temos vindo a assistir não é propriamente promissor, digamos assim. Mas isso são outras questões. Portanto, é assim, é uma ficção, é um bocadinho. Eu sempre senti isso. Os meus colegas da Psicologia de Desenvolvimento dão muita importância a uma determinada fase da criança, que é quando a criança, por exemplo, se vê ao espelho e vai atrás do espelho, porque não percebe bem o que é estar ali. E eu sempre achei que os poetas, os safados, têm essa extraordinária capacidade, que é verem a imagem ao espelho e também interpretar o que eventualmente está por trás. Nesse aspecto, isso é um extraordinário privilégio. E por isso eu digo, é isso a verdade? Não, mas é uma verdade. Agora permitam que o psiquiatra os fale logo da formação profissional. Quando, por exemplo, nós fazemos uma psicoterapia, é perfeitamente legítimo que as pessoas pensem que um dos nossos, estou a dizer o único, mas um dos nossos objetivos é ajudar a pessoa a, de certa forma, rememorar e reconstruir aquilo que foi o seu projeto de vida, de maneira a entender melhor, a digerir, etc. Bom, vamos falar com toda a franqueza. Em muitos casos, nós não temos nada a certeza que a narrativa em que desaguamos seja exatamente uma narrativa sobreponível aos fatos que aconteceram. O que aquela narrativa tem é uma qualidade que é profundamente verdadeira, que é uma narrativa que é inteligível para a pessoa que nos procura e que é também aceitável por nós, ou seja, falando de uma forma muito mais correta, faz sentido. E ao fazer sentido para a pessoa, nas negadoras dos quais ainda a pessoa avançar. E nesse aspecto, não é nada raro que a poesia tenha um lugar privilegiado. Porque aqui e acolá, se quiser, nós temos pessoas que, através da poesia, não estou a dizer que isto não possa acontecer através do ensaio, do romance, etc. Mas é fascinante quando é através da poesia, que é através da poesia que de repente há uma espécie de epifania. A
pessoa identifica-se, através com qualquer coisa que está, que de repente lhe permite dar um pequeno salto em frente na compreensão do que são, digamos assim, os seus próprios problemas. Eu vou dar um exemplo retirado da leitura, de umas leituras que me proporcionou. Quando se diz, quando se ouve Eugênio dizer que, a partir de uma certa altura da sua vida, ele precisava de se reconciliar com a imagem, sem esquecer a realidade. Não é um branqueamento, não é uma idealização, não. É uma pacificação com a memória dos factos, mas que permite, neste caso Eugênio, mas para qualquer um de nós, permite seguir em frente, ultrapassando o ressentimento, a ausência, a nostalgia acaba de ultrapassar-se, não interessa. Mas sem ficarmos presos a isso. Em psiquiatria, talvez um dos bons exemplos seja o luto. As nossas vidas são feitas de lutos. Por pessoas e ideias que morrem e outras continuam vivas, etc. Quando é que um luto se transforma num luto natural? Quando inquista e não nos deixa avançar no mundo. Até aí, o luto é perfeitamente normal. E isto é complicado em medicina porque às vezes nós não resistimos à tentação de medicar lutos que não devem ser medicados. Aqui é a mesma coisa. Às vezes a palavra tem a capacidade, digamos assim, de nos libertar. Seguramente falaremos disso mais à frente. Na poesia do Eugênio, na poesia de outras pessoas, como por exemplo, não só especialmente, como por exemplo, em romances como Para Sempre, por exemplo. O que me fascina é que fico sempre com a sensação que o objetivo da palavra é um silêncio final. Mas não um silêncio de ressentimento, não um silêncio de costas viradas, um silêncio precisamente de pacificação, em que já não é preciso dizer mais. E isso, digamos assim, para um psiquiatra, é aquilo que me foi ensinado há muito tempo, e que eu pensei que era uma daquelas frases que se dizem que ficam bem, mas há décadas atrás, alguém disse assim, eu estava na Suíça, alguém disse assim, final, não? Uma coisa que eles gostam de dizer, a psicoterapia é muito simples. Um dia, alguém chega, fala connosco e o dia vai-se embora. É mais complicado do que parece. Que este vai-se embora é fundamental. Qualquer coisa que se eterniza também inquista. E, portanto, é preciso que um dia alguém se possa ir embora, livre. E eu acho que muitas vezes a literatura isso hoje é importante. É a ficção necessariamente de uma ficção. Não é verdade. Isso não existe, é uma noção, aliás, Eu conheci o Eugênio de Andrade quando ele já tinha escrito tudo, ou quase tudo, disse toda a sua obra, com Armando Alves, que falou variador da cultura, quase todos os livros dele foram feitos para Armando Alves, que foi um dos 4.020 e que recentemente nos deixou. Não conheci o jovem, a criança, Eugênio de Andrade. Eu queria convidar a bibliotecária, a leitora, que tem uma voz exatamente maravilhosa, sim, para poder ler esse poema de quando era criança. Sim. Agradeço muito, embora não estivesse preparada, mas tenho gosto. Então, diz aqui o nosso Eugênio, que se não acredita, sobre este lado. Quase nada. O amor é uma ave a tremer nas mãos de uma criança. Serve-se de palavras por ignorar que as manhãs mais limpas não têm voz. Então, portanto, sou atrás. Eu conheci o Eugênio de Andrade por gostarmos de adolescente e depois não estar entre nós. E, de fato, ele
riappacificarse con la memoria do pai, non queria riappacificarse con o pai, queria riappacificarse con a dor da memoria do pai. E isso achei que era uma diferença muito interessante. E agora comecei a perguntar, e com os amigos de Eugênio, começamos a perguntar-nos, com Dario, que não é já entre nós, a perguntar-nos porquê esse pai lhe criou tanta dor. E a primeira coisa espontânea, parece do mundo da medicina, diz porque o pai abandonou essa criança linda e maravilhosa. E ele, di fatto, a primeira lembranza che tem de um pai è di un nome con a cavallo, a mãe vinha de uma família muito pobre, Eugênio andava descalço, e o pai era um proprietário terriero, chega a cavallo, insulta a mãe porque o próprio filho estava, digamos, não estava vestido em condições, estava sujo, e lhe lança 4 moedas que lhe magoam a cara. E a mãe lhe diz: recolhe as moedas, não é? E nós pensamos, e depois o pai desaparece até a sua adolescência, volta na sua vida, quando ele já é adolescente, já é em Lisboa, ovviamente legalizza come figlio, che si chiama o nome originario José Fontinha, ma sceglie poi si adotta un nome ficzionale, quasi, non so se sto dicendo bene, che poi il signor professore dirà, quasi a rinnegare la sua origine e scogliere un Eugenio che tem várias terminologias, ben nascido, recém nascido, un nome di un amico, come ipotesi, e começa a sua vida outra vez dando outra imagem daquilo que é a sua realidade real como José Fontinha, abdica de José Fontinha. Mas faz outra coisa também. Na adolescência, o pai, atrás de delusões amorosas, mil delusões amorosas, reencontra a mãe e deseja casar com a mãe. E nesse ponto, ele diz a mãe para não casar. E quase como ele diz a mãe para escolher entre ele e o pai. E até ali podemos pensar mil e uma coisa, não é? E depois chega adulto e escreve um poema bellissimo a mãe, onde se despede, quase um poema de amor e de despedida, onde ele diz: mãe, eu cresci, o meu corpo evoluì e agora eu vou para as áreas. Digamos que Eugênio vive num período do Estado Novo, por isso da ditadura, e a gente tem muita atenção nas palavras que se dizia. Fui pelos professores, porque Eugênio fez parte do percurso escolar, não é? Aqui estão presentes vários professores, e por isso se falava sempre do amor, amada, não sei se trattava di un homoerotismo, não se podia dizer, por isso era homossexual, não se podia dizer, e ele sempre nascondeu isso, digamos, publicamente, non mostrava a sua natureza. E viveu com uma dor grandissima durante toda a vida di non poter vivere a liberdade da sua sessualidade. Mas incontra no posto un grande amico che gli è fiel per il resto della vita e che è depositario da una scuola enorme che deixò in una camera municipale, che egli nasconde di quasi tutta la gente e lo rappresenta come grande amico dele, e che tinha a cara identica a cara del pai. Sobretudo tinha o sorriso do pai, correto? Só dizer bem. Então, ele que odiava tanto o pai, não sei se odiava, ele que teve uma experiência negativa com o pai, não é? Depois escolhe como um companheiro de vida, um amigo de vida, não é? Um fiel depositário de todas as suas memórias, aquele se confessa, aquele diz tudo, que tem o sorriso do pai, os dentes do pai e a cara do pai. Come si spiega tutto isso sabendo un'altra cosa ainda? Io vou passar um poema muito duro e muito difficile.
comparsa con un nome Mara, e Antonio potrà ajudar depois. E o público pode intervir a qualquer momento para qualquer dúvida e fazemos uma conversa com várias vozes, assim é mais interessante. Porque ele scrive primeiro um poema di gioventù, se podemos lerlo, sim, até amanhã. Sim. Até amanhã. Sei agora como nasceu a alegria, como nasce o vento entre barcos de papel, como nasce a água ou o amor quando a juventude não é uma lágrima. É primeiro só um rumor de espuma à roda do corpo que desperta. Sílaba espessa, beijo acumulado, amanhecer de pássaro do sangue. É subitamente um grito apertado nos dentes, galope de cavalos no horizonte do mar, é diurno sem palavras. Falei de tudo quanto amei, de coisas que te dou para que tu as ames comigo, a juventude, o vento e as areias. Agora aqui temos, obrigada, muito obrigada, galope de cavalo, que é uma lembrança de infância, temos o mar, que regressa sempre muitas vezes, e depois diz, falei de tudo quanto amei. E depois fala de juventude, e depois fala de um poema que ninguém fala, mas quem teve coragem de publicar como ensaio de Antônio Oliveira, onde praticamente lemos antes o poema, e depois... Tu perguntas, e eu não sei, eu também não sei o que é o mar. É talvez uma lágrima que usa nos olhos ao ler uma carta, quando é noite, é de noite. Os teus dentes, talvez os teus dentes, miúdos, brancos dentes, sejam um mar pequeno e frágil, afável, diáfano, no entanto sem música. É evidente que a minha mãe me chama quando uma onda e outra desfaz o seu corpo contra o meu corpo. Então o mar é carícia, luz molhada onde desperta meu coração recente. Um pedaço de lua insiste e sobe, lento, arrastando a noite. Os cabelos que minha mãe desprendem-se. Espalham-se na água, alisados por uma brisa que nasce exatamente no meu coração. O mar volta a ser pequeno e meu, a nébula perfeita abrindo nos meus dedos. Eu também não sei o que é o mar. Aguardo a madrugada, impaciente, os pés descalços na areia. Muito obrigada. Quem escreve esse poema, se não substituirmos a palavra mar, a palavra pai, não é? que é muito evidente, podemos imaginar o que lhe aconteceu na juventude com uma mãe que amou sempre o pai e que o chamava quando o mar se aproximava do próprio filho. Eu digo isso porque eu fui confessado, de verdade, Antônio, podemos dizer, não é? Sim, fui confessado a Rio, fui confessado a Antônio, e me fui confessado também a mim, que o pai abusou dele no seu encontro com a mãe, quando ele era adolescente. Mas ele nunca, digamos, abertamente confessou a mãe aquilo que aconteceu, e por isso ele veio o casamento entre seus pais. E depois saiu de casa e foi para Coimbra. E depois começa a sua vida dele. O que pensa de tudo isso? Ou seja, como essa criança construiu o seu afeto? Como construiu a sua ligação amorosa com o outro? Eu sempre pensei na minha inocência que uma pessoa antes sente sentimentos e depois vive o corpo. Se calhar nós vivemos antes o toque de um corpo e depois vivemos o conceito do mundo. Ou seja, quem é essa criança? Quem é o Eugênio de Andrade como pessoa? Tudo isso que se passa na sua vida, em várias cidades diferentes, em vários tempos diferentes. Bom, está a falar do Eugênio dos Sim, já sim. Antes disso, o Eugênio já conheceu o amor. Talvez não levou mais tarde a pensar, mas outro tipo de amor, nomeadamente, o guardião palavrão da minha máfia, uma vinculação brutal à figura materna. Eu, por exemplo, não ficaria surpreendido se com alguns ou se com
olhando do outro lado, temos esta criança que, de repente, nesta ligação, e acho que o dizer o Eugênio justifica o dizer, literei quase, esta ligação quase fusional permitir a minha entrada no pai, esta nós estávamos dois profundamente ligados, agora vem esta, que obviamente tem poder sobre a minha mãe, ele teve, deixou-a, agora ela está disponível para aceitar a cultura. Portanto, isto é uma ameaça. Isso não me surpreende logo, em contabilidades que são de filhos, quando eles chegam ao Porto, um psiquiatra, tem existido uma reconstrução, aí já classificava os certos aspectos físicos até da imagem do pai. Esse pai que, tem alguma poesia do Eugênio, é castrado, é ali, de repente, de certa forma, vai traduzir-se num amigo que tem semelhança, um amigo que vai ser fotografado, com quem se confia, digamos assim, é uma espécie de solução intermédia para não combinar, quando eu há bocado disse, a nostalgia é muito difícil, parece a nostalgia que a figura completamente aceitável. E já não tinha sido aceitável na infância do que aconteceu, isso fere aquilo que para nós os especialistas é fundamental. Se nós nos envolvemos nas primeiras fases da nossa vida, no sentido de confiança temos depois dificuldade ao longo da vida de confiar esse encontro e essa entrega até do Eugênio é qualquer coisa que ele necessita, mas que eu ficaria surpreendido se, pelo menos no início, eu tivesse suscitado um receio em termos de possa entregar esta relação. Exatamente. Não, em relação não estou a falar na questão do corpo. Bom, mas eu posso tanto é que ele escreve um poema que é traduzido em 27 línguas que se chama Sorriso, que o título originale era o título de Dario, porque ele diz que o sorriso lhe abria a porta da cidade, porque Dario o levava a visitar a cidade e a cidade só era bonita porque Dario lhe a mostrava. Não é? E foi o sorriso que abriu a porta, ou seja, ele encontra Dario e lhe abriu a alma, não é? Lhe abriu o coração. Sim. Mas lá está. Isso implica ter confiado nesse sorriso. E poderia não ter sido fácil. Em relação ao corpo, eu acho que grande parte é uma luta pela dignidade. E se calhar não é mal lembrarmos que, por exemplo, nós falamos de muitos e não temos como ser familiar, foi isso que nos foi ensinado. Nós temos uma visão da própria palavra, uma palavra um bocado escolar. Nós pensamos em elitismo e pensamos em sexo. Tanto quanto eu lembro, os velhos gregos tinham uma noção de Eros que era muito mais claro. Não haver prazer, não haver vida, foge dos casos, os Eros também. E eu acho que há muito na poesia do Eugênio uma celebração da vida. E essa celebração, atendendo, já como disse, à época que viveu e escreveu, isso, na minha opinião, era também, de certa forma, uma maneira de escapar às teias do sistema político, às teias que inevitavelmente se abatiam sobre ele em termos de orientação sexual, e através do corpo, mas um corpo, também não sei se vai ter comigo,
mas é um corpo que está quase sistematicamente seguindo outra coisa. E através disso, ele consegue dizer coisas que seriam completamente impossíveis de dizer. Toda a poesia do Eugênio, podemos continuar a ler outros poemas, é sempre uma poesia do corpo carnal, expressa o desejo disfarçadamente, com pudor e não. Por que uma poesia do corpo e não uma poesia do corpo? Porque não sente uma necessidade. Ou seja, partimos do início, como se constrói a dimensão afetiva em uma criança que depois desenvolve em um ser adulto independentemente da sua orientação sexual. Mas, por exemplo, o poema à mãe, eu durante anos, cuja poema à mãe, em psicologia, em psiquiatria, porque eu estava nessa aula a falar de psicologia desenvolvimento. E se nós virmos o poema à mãe nessa obra, eu sei que acho que eu sei que isso é qualquer coisa que em muitos de nós imediatamente provoca um ego, que é, e ao cá falámos de lutos, crescer também é afastar-nos das figuras. E isso é um processo complicado, porque é afastar-nos no sentido de construirmos a nossa própria trajetória de vida. Isso não significa gostar menos de figuras parentais, mas significa haver autonomia em relação a essas figuras parentais. Significa menor dependência. E nesse problema, o Eugênio diz: eu ainda sou a figura que perdoadas, etc. Eu não esqueci nada. Ele está a tentar dizer à mãe: eu vou para ti. Mesmo em termos físicos, eu sei esta casa. Mas isso não significa que deixe de amar. Mas se eu ficar, significa que todos nós conhecemos pessoas a quem isso aconteceu. Que, os anos passados, o cartão de cidadão não existe, mas aquelas pessoas nunca deixaram de ser prolongamentos de figuras parentais. O que, aliás, explica, por vezes, situações vivenciais catastróficas. Se calhar não por acaso, muitos 50 homens. Homens que chegam aos 50, por exemplo, 50 e tal, a mãe morre, eles ficam completamente horrificados. Ora, isto do lado dos pais também é um navegar, não é por acaso, que o Eugênio disse que o amor é mortal e navegável. Uma vida. A vida é mortal, por definição, mas é navegável. Se nós dissermos, não, a vida é mortal, vou ficar quieto, à espera de morrer, isto não é uma boa ideia. Quando eu diz é mortal e navegável, há risco para todos os efeitos. São escolhas que nós fazemos. Se eu, por exemplo, posso escolher não arriscar nada e morrer aos 90 e tal anos, sem uma única molgadela no seu ego. Outros dirão: eu tenho molgadelas, mas, como disse Neruda, parece político. Cada um sabe de si. Agora, esta noção de que, ao crescer, por exemplo, aqui eu acho que a imagem um luto que nós fazemos é um luto pelas imagens parentais. Os nossos pais, os nossos pais são os seguidores. Nós crescemos. E o que vemos à nossa frente são os joelhos. Temos que olhar para cima. O joelho está lá, etc. Portanto, depois, seja este bocadinho, seja um grupo de 5, nós, por exemplo, somos obrigados a desidealizar certas tonalidades das figuras parentais. Os nossos pais não só não são todo-poderosos, como não são perfeitos. Na minha opinião, isso implica um amor muito mais longo. Mas não é fácil. É um luto também, como outros qualquer. E, portanto, o que ele diz é: mãe, eu decidi que quero crescer, quero
nas nossas vidas cotidianas, se quiserem, agora vou usar um exemplo, o fundamento do Zé, mas é assim. É a mesma coisa quando os nossos filhos crescem, saem de casa, as coisas voltam ao mundo, gostam de outro tipo de vida, ou porque uma ajuda qualquer está na visão perfeitamente datada, mas enfim, ou precisam de uma ajuda financeira do pai para o aluguer, para um empréstimo, etc. E nós temos a certeza que eles voltam livremente porque querem estar connosco. Enquanto a são pessoas para quem, dos dois lados, há uma cumplicidade que é crescer, é trair. Para muitos de nós, isso é insuportável. Porquê? Porque se traduz no sofrimento dos nossos pais. E nós, como pais, às vezes, umas vezes consciente, e mais das vezes inconscientemente, devemos ser partidas chantagistas. Nós podemos passar a imagem aos nossos filhos e eles afastarem-se, seja o que for, de qualquer coisa, nos pés a mão, e até nos pode fazer adoecer, etc. E isto é uma responsabilidade terrível para todos nós, do adolescente, etc. É por isso, não é por acaso que esse problema se deve ser um sucesso. Porque as pessoas, não é dizer isso, as pessoas reconhecem-se uns que fizeram a mesma coisa. E na minha opinião, gosto de ver de pessoas que reconhecem-se aqueles que ficaram. Aqui estou mostrando um poema porque se falou do corpo de José Rodrigues, que foi feito no velório de Eugênio de Andrade, e aqui é uma figura andrógena, não é? Sobretudo, como o professor dizia, pela cultura helénica, fortíssima pela cultura do corpo. Já dissemos numa outra ocasião, quando o corpo ficou decadente, ele decidiu que o seu velório teria sido de pijama, foi enterrado de pijama, porque o corpo já não tinha valor, ele só existia quando o corpo era um corpo maravilhoso, não é? E, para o professor, Eugênio conseguiu fazer o luto do pai quando tenta em prosa que ele retire de maneira muito obscura do vinho, retire víscera o pai da própria sexualidade e ao mesmo tempo tem uma ligação afetiva com, digamos, um homem completamente diferente do temperamento do pai, mas profundamente próximo. Primeira pergunta: consegue fazer o luto mesmo? Quando a ti me disse que procurava essa reconciliação com a sua memória, que podemos definir o que é o Eros? Porque nós damos tantos conceitos diferentes, não sabemos, ficamos perdidos, Eros, sexualidade, não. É assim, em relação ao luto, um psiquiatra diria, quando escreveu esse poema, seguramente o luto não estava presente. Porque a raiva que sai desse poema é incompatível com o luto. Nós, por exemplo, temos muitas vezes uma maravilha que é pensarmos que o oposto do amor é o ódio. Não é? O ódio, por exemplo, transforma muitas vezes uma pessoa tão dependente ou mais do que a pessoa que ama. Nós podemos odiar alguém durante décadas sem nos apercebermos que isso nos prende à pessoa. De modo infernal. Mas podemos. O oposto do amor é uma indiferença, uma espécie de indiferença bienveillante, não agressiva, mas a outra pessoa, já, se quiserem, um exemplo, a outra pessoa já não nos estraga um dia, uma semana, um mês, se se cruza connosco numa rua da cidade, o braço está com outra pessoa. Quando isso nos revira às críticas, nos faz pensar, se apanhar de carro, aqui o pé, devemos dizer o que quisermos. Agora que fizemos o luto, está fora. Mas é amor, ódio
são coisas diferentes. Porque se eu amo uma pessoa, mesmo que não esteja comigo, eu quero o soberano. Então, quando eu vejo, quando eu acredito, quando eu sou violenta, o que se passa comigo? Eu amo aquela pessoa, pronto. Continuo presa a ela. Presa para o quê? Sou presa por quê? Se aquela pessoa é tóxica, me faz mal. Essa é outra pergunta generalista, né? Agora vou usar a tecnologia dos mais novos. Chegam ao meu consultório e falam cada vez mais em inglês. Se nós não tivéssemos relações afetivas, Que não existe, que deixa de ser. para mim é uma forma. Sim, acabei. Mas quando nós iniciamos relações amorosas ou não saímos delas, apesar de, eles dizem, de todas as red flags que vemos à nossa frente, a primeira hipótese é sustentável. Está aqui tudo, não, mas é que o afeto é mais forte. E porque muitas vezes uma das nostalgias é que a outra pessoa gosta tanto de nós que mude a nossa vida. É uma das nossas megalomanias. Porque se a pessoa tivesse afeto, gostasse de nós, não nos magoava. Não, mas é a nostalgia que ela muda. Mas posso ter nostalgia no futuro? É melhor, a nostalgia eu gosto disso. Pronto, tem toda a razão. Assim, a nostalgia tem que ver com o seu lado. Para mim, se a nostalgia é a nostalgia, o desejo de qualquer coisa. Portanto, é isto. É uma nostalgia megalómana. Esta pessoa infernizou a vida eventualmente e segue. Todos os meus amigos acham que eu estou a meter-me no buraco, no poço. Eu racionalmente também acho, mas há dentro de mim, eu vai mais piada à pessoa. E por outro lado, há o sonho de que a pessoa vai gostar de mim de uma maneira diferente do que gostou das outras pessoas, porque não gostou, e por isso vai mudar comigo. Vai ser capaz de me amar. Eu acho que é posso. E devo ser. Mas isso é uma realidade. É um risco. Uma coisa que às vezes não acontece. Sim, bonito valente, já nos toca, podemos falar. São 50-50. Porque as pessoas têm um péssimo hábito. Não é por acaso. Não é por acaso. Os imbecis têm curiosidade, mais uma vida, por descobrir padrões do comportamento das pessoas. Porque um padrão mudar, e então à medida que a idade avança, não é nada óbvio. Mas nós temos que ter medo das pessoas agressivas quando acaba o amor ou não? Das pessoas que não aceitam, que não fazem negação, ou que são tóxicas, Hoje não é? em dia, os sociólogos, os meus colegas também, que estudam violência doméstica, têm sempre cuidado de dizer estes aumentos têm de ser vistos com alguma parcimónia, porque antigamente muito isto passava-se completamente a discriminar. Portanto, decretarmos que o número X é real e o número Y também é real e que esta é a diferença, é ficção. Agora, quando alguém, verbal ou fisicamente, eu preciso ter essa posição. Por exemplo, eu falávamos de casos. Nós temos tendência para associar a violência numa relação sistematicamente à violência física. A violência psicológica pode ser infernal. Bom, e se há uma relação em que essa violência existe, em que o outro, em termos racismo, faz crise, parece-nos normais, se não és minha, não és de ninguém, e outras coisas que já. Ou seja, é por isso
quando se diz houve, matou por ciúme, pior ainda, matou por amor, não se mata. Mata-se por posse, mata-se por ferida narcísica, mata-se por ser isso mais limpo posso. No outro sentido, das relações. Aquilo que está em jogo, mais às vezes, é o narcisismo da pessoa. E a ferida pode ser de tal ordem que a pessoa parte para a violência, inclusivamente para a violência, que sabe que vai comprometer a sua vida, seja por passar 20 tal anos na prisão, seja por morrer. Não li com cuidado a notícia, mas este fim de semana, um pai precipitou-se pela janela com uma criança. E aparentemente, num contexto de violência política. Portanto, nós podemos chegar a esse ponto. O que significa, eu sempre vi imagens mosaicas, eu passei décadas a dizer aos meus alunos, perdoem a imagem que vos dou, mas eu com uma coisa na cabeça. Nós somos as praças de lugares. Somos esse. Nós temos dentro de nós o mal e o bem. Todos nós não sabemos quais são as coisas. E em qualquer altura, uma pessoa pode fazer. Sim, Pedro. Há duas perguntas atrás. Um quase engano delicioso na pergunta da Maria, que consultou e perguntou antes de porquê. Perguntou para quê? Para que é que ficamos com estas pessoas? E as perguntas são diferentes, não é? O porquê e o para quê são diferentes. E eu não consegui Obrigada. esse quase engano. Isso é muito bonito. Sim. Ainda bem que me lembrou, que eu ouvi. Desculpa, mas melhor que consigo fazer. Eu sou famoso por me perder. Por incrível que pareça, em alguns de nós, é muito mais fácil concentrar-nos no porquê. Mas em alguns de nós, o para quê pode ser que aquilo, com tudo que ele faz por inteiro, mesmo assim é o que nos diz. Uma espécie de redenção. E que nos permite, por exemplo, que é uma coisa que nós também gostamos, e que nos permite, por exemplo, vitimizar-nos e dizer, além daquela pessoa, a vida está contra mim, alguns até metem Deus ao barulho, não é? Está tudo contra nós, não é? E, portanto, desresponsabilizamos. Por exemplo, há pessoas, há cá falas de padrão, há pessoas que chegam às histórias e dizem assim, não entendo, eu tenho um azar terrível. Na linguagem da minha infância, eu diria são que saem duques. A não se diz assim. Mas a pessoa está genuinamente convencida e diz assim, as minhas companheiras, os meus companheiros, eu não vou ser assim que fazem para mas é muito parecido. Dá sempre chatice, mais isto, mais aquilo. E as pessoas estão profundamente convencidas que é um acaso, que é uma maldição. Começam a perceber que se põem a jeito com personalidades dessas, é muito assustador. Porque nós somos cúmplices muitas vezes. Mas por que não se escolhemos sempre o mesmo modelo, mesmo que seja diferente, mas escolhemos para a familiaridade relacional, familiar? Porque essa pessoa se está mais próxima de mim, porque ele conhece o comportamento, de repente o modelo. Estamos aproveitando de um psiquiatra, uma pessoa que me cortamos o gênero, né? Estamos a ser gravados, não sei. Não, não estamos a ser gravados. Estamos a ser gravados. Não. Não, porque o gênero repete o modelo, não é? Repete o modelo do pai, que o bambu muito, mas depois quase encontra uma redenção num amigo fiel, não é? Há uma modificação. Por exemplo, teria sido possível que a vida amorosa do Evangelho tivesse sido feita de encontros com homens que fossem violentos com ele, físicos, seria uma confirmação, digamos assim, da primeira relação. Nunca fizemos. Porquê é que eu perguntei se gostava de fazer? São cortados, quando o professor. Eu não tenho problema nenhum em ser tentado e a provocar a Maria.
ter que haver gente aqui que se lembra disso. E aí, pronto, é evidente. É uma frase daquelas que se dizem, e ensinam-se a dizer-se, coisas horríveis. Mas aqui, se repararem, a questão de as mulheres não se apaixonam, podemos é ao contrário. Os homens não se apaixonam pelas amigas seráficas das irmãs ou algo desse género. Também aqui há a nostalgia da nossa própria importância, que é, eu acho que ele é um tipo, digamos assim, que não deveria ser o mais adequado, mas por qual bons rapazes são um bocado monótonos, etc. Mas há uma nostalgia subjacente. E comigo, ele vai porque é legítimo, não é? Todos nós queremos ser amados, e se alguém ama verdadeiramente, nós temos direito de pensar como vamos tratar. Se não tratou bem outros, magnífico. Se repararem, nós temos uma visão da palavra virgindade muito pobre. Cada vez que falamos de virgindade, pensamos em primeira relação sexual. Nem isso. Não é a primeira relação sexual. Quem é heterossexual é a primeira relação coital. E isso não é a primeira relação sexual. Eu perdi a virgindade durante 24 anos. Foi um meio do primeiro hoje. E isso é sexualidade. Não, nós não temos essa visão de e isso, sob certos aspectos, é algo fascinante ouvir as pessoas. É quando as pessoas dizem assim, com 30, 40, 50, e hoje em dia com 60, 70 anos. Nunca senti o que significa que tenho todo o direito de dizer em termos dos meus sentimentos e muitas vezes até há pessoas que acrescentam. E, por exemplo, na parte sexual, com esta pessoa faço coisas que nunca me passou pela cabeça fazer com outras. E que acontecem naturalmente com esta pessoa. É curiosíssimo. Esta pessoa teria o direito de dizer, até hoje, eu fui virgem de nascimento. E até porque nunca aconteceu. Não é tão fácil. É uma reflexão Eu de vez em quando lembro. Já estive na sexo. Essa maneira de se virgindade é uma pobreza intelectual que dói. Por isso, a questão das mulheres. Primeiro, há mulheres que nascem sem mulheres. E há uma explicação. Segundo, uma mulher pode fazer tudo o que mulher trabalha, desde que não haja outro documento. E tem todo o direito de ser gravído. Tinha todo o direito de ir flor, laranjeira, e uma amiga tivesse tido um namoro durante 6 anos com quem tivesse tido uma relação sexual até se calhar um nome, pensava só por coisa. Não tinha feito mais nada, etc, já não podia. Essa é uma cultura caçadora, porque é ligada a uma tradição cultural, religiosa, que era a mesma cultura em que um rapaz tinha vergonha de dizer que era assim. Mas uma coisa, agora as religiões são complexas, mas o interessante é que uma religião que nasce do catolicismo, que é comum na Europa do Sul, na Suíça, depende dos cantões, não é? É uma religião de sincretismo, porque, de facto, se nós pensamos no catolicismo é uma religião sincretista. Se pensarmos que sim, porque adotou, por exemplo, o Natal é pagão, do dia do nascimento do dia do sol, o solstício, ou seja, nasce de os romanos que conquistavam, anexavam e para ter um poder, uma força política, adotavam os rituais religiosos
dos povos que conquistavam e transformavam em santos cristãos. Isso é uma religião, desculpa, a nível de cristianismo, é a única religião que eu sempre pensei que tem um ato de canibalismo, a ideia da transubstanciação, de comer o próprio Deus, que é a hóstia, e eu como o meu próprio Deus para apropriar-me dos deuses pagãos, eu aproprio-me da força, não é? Não quero ofender ninguém, é só um conceito teórico meu que posso estar perfeitamente enganado, é uma ideia que eu tenho. Por isso é estranho que numa religião que se construiu ao longo dos séculos, do ano zero, onde existiu ou não existiu Cristo, os discípulos, os apóstolos, a evangelização, de um movimento religioso a uma igreja que fica uma igreja ocidental, digamos, cheia de valores, de ética, de moral, mas que nasce uma base de sincretismo religioso. Não sei, diga. E depois cheia de uma moral que não corresponde à realidade das relações humanas. Eu tenho uma visão menos otimista. É bom não esquecer, por exemplo, que no Império Romano todas as religiões eram aceitas desde que se venerasse a figura do Emperador. Quando aparece o cristianismo, o cristianismo não aceita as outras religiões. E, por exemplo, o budismo, Natal, etc., isso, para muitos, e eu aceito isso, é uma estratégia precisamente para esmagar as outras religiões. A escolha das datas, o construir as igrejas sobre mesquitas, sobre templos de outras religiões, etc., é a tentativa de apagar. Como os batistérios. Exatamente. Com agravante, que é, e isso os primeiros 2 séculos, os primeiros 2, 3 séculos, no Império Romano, as mulheres tiveram uma função fundamental na expansão da cristianismo. Segundo, o estatuto da mulher nos primeiros 2 séculos, quando o cristianismo não aceita, como a qualquer, é um estatuto de uma importância que nunca mais teve depois de se institucionalizar a igreja, que é masculino. Tinha as profetisas. E antes disso, basta ler São Paulo. Na maneira como eu recomendava, vão ter com a irmã tal. A igreja, depois, transforma isso completamente numa instituição de um machismo próprio. E também, e por isso há alguns, uma forma que eu estava a dizer, o catolicismo, sobre os aspectos, é pouco cristão. Uma das acusações que se fez a Cristo é que ele convivia com mulheres, que eu falar de sentido. Cristo convivia com mulheres e ouvia mulheres da Cananeia muda a opinião de Cristo, que é impensável naquela altura. Quando a Cananeia pede a Cristo milagre, a primeira reação de Cristo é uma reação desse artigo. Que ela é Cananeia. E ela, sem lembro disto, até os cachorros que estão à volta da mesa têm direito a comer as migalhas, etc. E Cristo cai nele, que é extraordinário, uma mulher, uma sociedade que tem que poder entrar na mulher. Cristo cai nele e diz que ele vai a professar o que faz. Já não vou falar na questão de apedrejar uma vida da profissão. Ou seja, não há como Cristo se reste da agressividade que a Igreja é instituída tem. É por isso que também é curioso verificar, quando nós falamos a alguns membros da Igreja, eles dizem que a sua inteligência fulgurante, Santo Agostinho, foi uma catástrofe para a Igreja Católica. E aqui, como psiquiatra, é irresistível. Porque Agostinho, a sua vida inteira está com o santo. Primeiro praticando, não é? E depois retém o seu próprio. Mas ele próprio escreveu
E mesmo quando se colocasse, o diabo continuava a tentá-lo, etc. E uma reação típica, porque não se conseguia evitar aquilo, foi feroz naquilo que por isso Santo Deus. Nem as crianças dizendo, mas se há coisas que os adultos não se consideramos pecados, porque é que não são as crianças? Quando nós vemos a cidade de Deus, nós vemos que Santo Agostinho está a esta distância de dizer a Deus, desculpa, mas tu não estavas bom da cabeça, não está possível. Porque havia maneiras muito melhores de resolver uma questão desta. E qual é a solução genial de Agostinho? É dizer que no paraíso é verdade que existe. Sim e não, professor. Porque no início do conto da Gênesis, se nós, independentemente se acreditamos ou não como encontro ou como ato de fé, quando é instituído o prazer, ou quando é instituída a sexualidade como prazer. Estou a falar de Agostinho. Assim, quando no Antigo Testamento, no Gênesis, na primeira fase, é instituído a sexualidade como fonte de prazer. Depois, com o pecado, tudo muda. Mas mais no Gênesis, a primeira formulação que inclui a mulher é uma formulação egoísta. Sim, porque dá costela. Não, essa é a segunda. E Deus os criou, homem e mulher. E, no entanto, nós fomos todos educados nessa versão de Deus no cirurgião plástico. Que é, está a costela e vai-se lá buscar a mulher. O que imediatamente constitui uma hierarquia. O homem à imagem de Deus e a mulher, quando muito, à imagem do homem. Mas isso é mais tardio, porque... Estou a dizer o texto. No, sim, no texto, sim. Porque no Gênesis, no aramaico, que o dialeto semita mais fácil do inglês de hoje, homem era Ish e mulher era Isha, ou seja, era um surplus quase de homem, era tudo Ish de homem, mas a costela tirada do lado, simbolicamente falando, que lhe dava aquele excesso que era da maternidade, da procriação, por isso era completamente homem, mais um sufixo a, Isha. Isso no original hebraico. Depois tudo muda, Veja, na sequência do pecado original, quem fica melhor em Deus é Adão, a mulher leva depois do parto, tem o terceiro Adão, etc. E quando nós pensamos no pecado original, vem a serpente convence Eva. Mas Adão é o racional do casal. E então, Eva chega lá e convence Adão. Isto, a própria Igreja sentiu-se a partir de um certo ponto obrigada a explicar. Porque, o que é que esperaríamos de Adão? Dissesse a Eva, desculpa, não. Isso vai contra a vontade do Senhor. Não, e Adão comete. E então começaram a aparecer umas notas em baixo dizendo que Adão peca por solidariedade com Eva, por amor por Eva, etc. Mas quer queiramos, quer não, há de início, e é daí que vem toda a tradição, que as mulheres estão muito mais próximas da natureza, do afeto, e são muito mais nervosas. Quer dizer, tivemos que chegar a meados do século XX para a histeria sair dos manuais de psiquiatria, quem é que era estéril? As mulheres. Quando Freud disse que os homens podiam ser histéricos, não queimaram que já não estava na moda. Mas toda a gente ficou escandalizada, não é? E isso, eu costumo dizer isso de uma maneira, que é, há um adjetivo que foi sempre fatal para as mulheres, que é natural. Quando se diz que é natural, que é da natureza feminina, são feitos. É imutável. Teremos que convidar o professor para uma próxima sessão sobre esse tema. Para regressar, mas obrigada, muito obrigada. Sim, diga. Eu queria falar uma coisa sobre uma impressão que eu tenho no poema do Júlio. Mas antes disso, eu queria falar desse assunto do ímã e da virgindade. Absolutamente é uma estratégia de poder, né, que se introduz no ambiente da intimidade e tem uma capacidade arquetípica, digamos, né, de conduzir, de moldar, de organizar a sociedade. Mas
E eu acho que a imagem sobre isso quando a gente fala da violência sexual, do estupro, etc., ninguém fala da violência sexual porque alguém acariciou alguém ou porque beijou. Isso não vai considerado no ato de poder estar na penetração e que tem a ver com toda a coisa do hino, da virgindade. Se constrói toda uma cosmologia a partir disso. Embora hoje o piloto possa ser considerado ilegal. E muito bem. Mas é uma outra coisa. Eu estou dizendo o papel ainda das pessoas, vamos dizer, imaginário, do hino, da virgindade, da penetração, como o ato do possuir, como o ato do submeter. Tem toda a razão. Era só Permite isso, para não passar. Não, só peço um momento. É que às vezes as pessoas ficam escandalizadas quando nós dizemos que uma violação é muito mais que um ato sexual. Nós ficamos no ato sexual. Não. Uma violação é uma demonstração de poder sobre o outro ou o outro, através do sexo. Mas não é um ato sexual. Mas a outra questão que eu queria fazer é um poema do Eugênio que eu estava querendo que não consegui trazer, tenho anotado em casa. É um poema, até entre os poemas do Eugênio, é uma coisa singela. Eu não vou conseguir dizer, mas posso trazer as imagens que me vêm dele. O Eugênio diz à mãe, mãe, eu estou à janela e me oferecem uma rosa. Aceito ou não? Aceito ou não? Eu acho esse poema tão emblemático da nossa conversa e da primeira provocação do processo sobre a poesia como a ficção de uma verdade, porque justo ali tantas coisas me vêm. Me vem aí. Alguém precisa que eu leia, quase todos ganham. Quem é cansado? Acho que quase todos ganham. E não gravo no meu balcão, foi um rapaz que pediu. Então, que traz esse poema, assim, voltando a essa ideia do eugênio, do erotismo, da vivência sexual, enfim, falando fantasmaticamente também. Ele anuncia que vai ser protejado, que pode ser protejado. Pergunta à mãe que abre um campo eu entendo, ao mesmo tempo que posso, também uma tentativa de comunicação como confissão, porque ele está no papel de receber a rosa na janela. E ele, como todos nós, sabe, é um cravo, perdão, sabe a importância do simbolismo disso, não é? Também uma tentativa de comunicação, é também uma confissão, é também uma provocação no sentido de trazer à tona os aspectos da sexualidade dele. Não sei, me parece. Eu queria só fazer esse link com a primeira Porque o fim do poema é o sol. Tinha um cravo no ombro. Veio um rapaz e pediu: mãe, olhou não. Um rapaz. Sentada, bordava um lenço de mão. Veio um rapaz e pediu: mãe, olhou não. Mas a seguir, as apostas sobram. Dei um cravo e dei um lenço. Só não dei um coração. Mas se o rapaz me pedir, mãe, Dou-lhe ou não? agora é o coração. Eu acho que um dos poemas mais emblemáticos do Eugênio sobre o tema que nós estamos tratando aqui. E é singelo, de fato, em relação ao conjunto da obra do Eugênio. É singelo. E partindo mesmo desse último poema, dou um não. Se o rapaz me pede um coração, dou um não, e terminamos a sessão. Eu queria perguntar, Eugênio pode doar o seu coração, não doar o seu coração na relação? Quando acaba o último livro que eu fiz sobre a religião, seu editor é quase toda a minha vida que me entrego. Vida poética, porque a vida de funcionário público no serviço de parede non è una poetica. A sua vida foi a sua poesia, foi aquilo que escreveu, não foi José Fontinha. José Fontinha apagou, era Eugênio de Andrade. Ele busca toda a sua vida o prazer, não é?
é uma poesia do corpo, descreve o corpo de todas as maneiras, descreve o erótico de todas as maneiras, valoriza o corpo telúrico e o amor, o coração dá, não dá. Por quê uma poesia do corpo e o amor? Onde fica? Acho que o amor não entrega. Ele não entrega. Ele não entrega o coração. Ele entrega na poesia, muito bem. É a que meu pai interesse é uma coisa. É aí que ele entrega. Era só, voltando à questão do licença do pai e filho, teria destacar duas coisas. Primeiro é justamente quando o Rogério abre a porta ali pela primeira vez. E ele disse exatamente isso. Você tem o sorriso do meu pai. E depois, durante 2 ou 3 anos, teria acompanhado nas aulas em várias escolas. Todas as vezes que nós vinhamos ver a mãe, poderia chorar. Só. E ele perguntava sempre no final, que é justamente para responder à questão do professor, se o Rogério nunca disse à mãe, o Rogério disse à mãe, no mais fundo e mais, eu sei que tem. Estão a ver como isto pode ser, inclusive, não faço muito bem, mas como isto pode ser motivante para a vida afetiva de alguém. Isto pode transformar-se numa dicotomia que é assim. Eu posso entregar-me em esta passagem um adjetivo que acho que é muito importante para o Eugênio, que é sensorial. É uma poesia profundamente sensorial. Mas podemos ter esta interrogação. Se a ligação de alguém, vamos sair desta coisa, se a ligação de alguém com a sua mãe, neste caso, com o rapaz, é tão forte que ele sente que a ligação afetiva a outra pessoa seria uma traição. Isto pode levar a que as ligações sejam essencialmente físicas e não psicológicas. Não estou a falar do género, não? Em abstrato. Porque, se quiserem, pegando no que a Maria nos contou, poderíamos dizer assim, alguém que inclusivamente impediu a mãe de se voltar a reunir com o pai. No fundo, está a dizer o quê? Na minha profissão, eu ouço com alguma frequência situações destas. Com o aumento da longevidade, que em Portugal é claríssimo, nós comparamos com quaisquer países da Europa, nós comparamos bem na qualidade dos últimos anos. Mas, hoje em dia, eu ouço gente de 60, 70, 80 anos que se divorcia, que casa, que arranja namorados, tudo que é. E agora, podemos e encontramos situações assim, que é uma mãe, e é mais habitual, mais ou menos, os homens e as suas mãezinhas. Uma mãe que ficou viúva, se divorciou, etc. E, de repente, tem a possibilidade, isto numa frase, muito curiosa, quer dizer, de refazer a sua vida. Que é uma delícia, que é para aquilo que princípio que sem uma companhia não temos vida. Não temos que refazer a vida. Mas era assim. Mas esta mãe encontra alguém para facilitar uma relação heterossexual. E os filhos opõem-se violentamente. Ou um filho. Não é nada bem. E muitas vezes o argumento dos filhos é: não precisas, porque tens os anões. Não raro, em 50 anos, eu observei situações em que a mãe desistiu da relação e aquele filho, aqueles filhos, não a acompanhavam depois. Mas naquela altura jogaram as cartas todas. Como é, como no início, ou eu, O medo moral do paciente. Além da questão racial, Mais alguma pergunta? Porque estamos mesmo na fase
eu como afilhado do Eugénio, Mais alto. eu como afilhado do Eugénio, como psicólogo, como terapeuta sexual, eu teria tanto a dizer sobre esta sessão que nós não teríamos tempo. Há narrativas. E as narrativas não são necessariamente verdade. E por isso temos de ter cuidado quando pegamos em narrativas, sobretudo pessoas que não estão cá, e apresentamos-las como factos. Interpretamos à luz desses factos. E por isso, se um dia quiserem ouvir a minha perspectiva e a minha narrativa, pode ter tanta validade como outra qualquer, eu estou disponível. Mas cuidado com as narrativas. E vais pegar em factos. Depois começamos a interpretar em cima do que nós achamos que aconteceu, que alguém disse. E isso é extremamente perigoso. Obrigado a todos. Nós temos a interpretação da poesia. Exato. É livre. A interpretação é livre. Os factos é que não. Mais alguma pergunta? Não? Então, senhor professor, entre o amor, o eros e o prazer, Eugénio buscou, antes de mais, o prazer toda a sua vida, na sua poesia, naquilo que nós lemos, a procura do prazer até o fim, a procura do prazer do corpo até o fim, como é Que engraçado, sendo eu uma de nós, tudo que é em mim, a tradição judaico-cristã, mas também nunca ter sido muito próximo do Eugénio. Ele fez o ser Abraão. E o homem que eu conheci, não consigo acreditar, se eles fizessem, não sei como, não sei quando, não sei durante quanto tempo, mas se me perguntassem a minha opinião, se quiserem a minha verdade no meu pequeno, eu diria, jamais acreditaria que o Eugénio tivesse aberto mão da possibilidade de conhecer o Lula também. Não estou a falar comigo, Professor, não ouvi a última frase. jamais acreditaria que o Eugénio tivesse aberto mão da possibilidade de conhecer o amor. E não estou a falar do amor também. E com essas palavras podemos concluir a sessão de hoje. Muito obrigada, professor. Muito obrigada.